Muito bacana ver os benefícios aí do manejo rotacionado na criação de bezerros. Agora a gente fala um pouquinho sobre a Amazônia. Isso porque uma plataforma foi criada para disponibilizar dados sobre produtos da bioeconomia do bioma. O painel da floresta deve integrar e ordenar os dados com o objetivo de orientar políticas públicas e também atrair investimentos. A ferramenta foi criada pela Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura e a iniciativa Uma Concertação pela Amazônia com o apoio financeiro do Fundo JBS. Quem fala um pouquinho mais com a gente sobre esse assunto agora é o Eduardo Roxo, que é co-líder da Força Tarefa de Bioeconomia da Coalizão Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Eduardo. Obrigado, El. Obrigada a você por participar aqui do programa com a gente. E eu queria que você explicasse, por que é importante ter acesso a esse tipo de dados organizados aí da Amazônia e quais tipos de informações que ele disponibiliza ali sobre os produtos da floresta. Olha, a importância está relacionada com o que estava sendo mostrado agora sobre pecuária, sobre os números, né? É muito difícil para o investidor, ou mesmo para criar uma política pública, fazer isso sem ter informação consistente sobre quanto movimenta essas cadeias, onde elas estão, quantas pessoas fazem parte dessas cadeias, enfim, e tudo isso são informações que existem, mas são blocos de informações dispersos, né? Eles não têm um lugar em que essa informação seja condensada. Então, o esforço que a gente está fazendo aqui é de juntar informações de diferentes fontes, começando pela fonte básica do Brasil, que é o IBGE, tornando essa base do IBGE visível, e facilmente acessável, enfim, de uma forma que fique interessante de olhar, fácil de entender os números. E depois a gente começa colocando outras bases do lado dessas informações, em que retratam melhor alguma cadeia em algum lugar do país, e a gente compara, então, os dados do IBGE com outra fonte de dados primários, para ver se o IBGE está errando ou acertando, o quanto ele está errando, o quanto ele está acertando, e como é que a gente faz para ter números cada vez mais consistentes sobre quanto movimentam essas cadeias. E, por enquanto, a gente está com 3 cadeias na plataforma: açaí, cacau e babaçu. Legal. E aí, quando você fala desses resultados, de quanto movimentam essas cadeias, você conseguiria trazer alguns highlights aqui para a gente desses dados principais que vocês identificaram? Claro. Primeiro convido todo mundo a entrar no link, da plataforma. Lá tem todas as informações, muito interessante. Você vê todos os números desde 1986 até 2001, tudo que o IBGE registra nas pesquisas anuais que eles fazem. Eles têm uma pesquisa que chama PEVs, que é a pesquisa de extrativismo vegetal e silvicultura, que registra algumas dessas cadeias todo ano em todos os municípios do país. A gente, então, tornou isso visual ali. Então, mas para ter números grandes, assim, a gente tem, nos dados do IBGE, a gente sabe, por exemplo, o cacau e o açaí, são duas que a gente representou ali, juntos com o babaçu, movimentam algo em torno de 10 bilhões de reais por ano. Legal. E aí você falou que a gente tem agora dados, do açaí, do cacau e do babaçu. Há a possibilidade, o interesse de expandir isso para outras cadeias? Quais seriam elas? Sim, é exatamente o que a gente vai fazer. Até novembro, a gente está criando uma lógica agora de apresentar essas cadeias na forma de temporadas e episódios, como se fosse uma série de streaming. E até novembro, a gente vai fazer 4 desses episódios. Então, a gente vai mergulhar um pouco mais fundo no açaí, no cacau e no babaçu, como a gente já fez, né? A gente deu uma visão mais superficial. Agora a gente vai entrar um pouco mais fundo nos números e a gente vai incluir outras cadeias. Algumas delas são quase obrigatórias, né? A castanha do Brasil, e outras castanhas, como de caju, de puri, baru, outras castanhas que estão por aí, que fazem parte da bioeconomia. E também vamos tratar de um tema bastante polêmico, que é da madeira nativa, né? Que é uma cadeia bastante... Bom, a gente surgiu, o país surgiu a partir de uma cadeia de madeira nativa, e a gente quer mostrar como é que isso acontece hoje, quais são os problemas, as formas de controle e tudo mais. Mas vamos falar também de borracha, de copaíba, de cumaru, de outras plantas que fazem parte dessa bioeconomia, e a gente vai, episódio a episódio, revelando um pouco como cada uma delas funciona. Legal. E agora eu queria falar também, sobre essa previsão que o Brasil pode gerar, a bioeconomia do país pode gerar 284 bilhões de dólares em negócios até 2050. Como que a gente faz para chegar realmente a esse valor, Quais os desafios aí principais para a gente encerrar a nossa conversa? Olha, os desafios principais é a gente conseguir falar esse número com algum grau de precisão, né? A gente, de fato, hoje tem números muito pouco consistentes.
Então, sugerir um número de 284 bilhões é um pouco assim, uma loteria. A gente não sabe exatamente quanto a gente pode gerar com isso. Os números que a gente tem até hoje são muito limitados. A gente tem uma série de limitações na metodologia do IBGE e na própria estrutura de coleta de informação. Então, acho que é precipitado a gente chutar um número. Mas eu acho que o principal é a gente, primeiro, ter mais clareza sobre quanto de fato isso movimenta, né? Então, a gente faz esse esforço do painel justamente para criar vamos dizer, um patamar em que a informação confiável esteja disponível e acessível para orientar política pública, que isso sim faz as coisas se movimentarem, e orientar investimentos, né? Que são principalmente agora, tem muito dinheiro buscando oportunidades nesse universo de economia, mas o investidor precisa de clareza, porque senão ele não consegue ter confiança de investir, né? Então, acho que com mais investimento em política pública, mais firme, a gente pode chegar a algum número. Eu não me arriscaria a chutar um fazer número uma agora, previsão. mas claro que pode ser um número importante. Com certeza, né? Bacana a gente entender o cenário atual, que já é bastante relevante, né? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Obrigado, Ian. Obrigada mais uma vez. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.